Olá, boa noite. Vamos estudar a lição? Essa semana nós estudamos a lição número 8, a lei da aliança. Todo e qualquer que faz o que não é certo odeia a lei, porque a lei mostra o que está errado. Satanás detesta a lei, porque ela mostra quem realmente ele é. A única lei que Deus escreveu foram os 10 mandamentos. Muitos dizem que não é preciso obedecer à lei, porque vivemos pela graça. Sem lei não há pecado. A graça veio para salvar o pecador do pecado. O verso áureo diz o seguinte: saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Lá em Salmo capítulo 23, versículo 3 e Salmo 119, 35, diz o seguinte: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, dos teus mandamentos, pois nele encontro paz, por amor ao seu nome. Salmo 119, 172 diz: pois todos os seus mandamentos são justos. Veja, a lei foi nos dada não para salvar, mas é um muro que nos protege contra o inimigo. No tempo de Israel houve uma eleição e ali Deus escolheu Israel. É interessante que Israel não tinha méritos, era uma nação pequena, era uma tribo de escravos, era uma mistura, não tinha muita influência, mas Deus o escolheu. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 nos diz: o Senhor não se afeiçoou de vós e vos escolheu por seres mais numerosos do que os outros povos, pois éreis menos em número do que todos os povos. Então, por que Deus escolheu Israel? Aí nós temos um mistério, ou seja, o mistério da graça e o amor de Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 6 diz: vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus tinha que ter um povo para representá-lo. Por isso Deus escolheu a descendência de Abraão. Isaías no capítulo 56, versículo 7 diz: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Ou seja, o plano de Deus era para todos os povos, não somente o povo de Israel. O plano de Deus era para todos, sem exceção. Hebreus no capítulo 2, versículo 9, nós vemos que lá diz o seguinte: vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte, por amor a todos. Interessante, Jesus um pouco menor que os anjos. Por quê? Porque Jesus Cristo assumiu a forma de carne, conforme diz lá em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas, depois da sua ressurreição, ele voltou a ser o que ele era, o Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Note bem, ele nunca deixou de ser poderoso, mas enquanto se fez carne, ele não usou o seu poderio. Hoje somos um pouco menor que os anjos, mas no novo céus e na nova terra seremos iguais aos anjos. O objetivo da eleição de Israel não era transformar a nação a ser exclusivista, e sim proclamar o Evangelho
para todas as nações, conforme está em Apocalipse 14. Mas existem laços que unem. Aqui Deus fala claramente que Ele colocou a lei na aliança. Graça e aliança andam juntas. É igual um passarinho, somente com uma asa ele não pode voar. É preciso das duas. A graça nunca foi uma licença para pecar. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 31, nos fala, Paulo nos diz, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Também em Romanos capítulo 5, versículo 13, nos diz, pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Ou seja, já existia a lei oral e depois a lei escrita lá no Monte Sinai. 1 João capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte, todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Leia Gênesis capítulo 26, versículo 5, diz o seguinte, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Observe que era tudo oral. A lei só foi dada por escrito no Monte Sinai. Salmo no capítulo 78, versículo 10 diz que Israel não guardava a aliança de Deus e recusaram-se a andar na sua lei. Ainda no livro de Salmo, capítulo 50, versículo 16, diz, mas o ímpio diz Deus, que direito tens de recitar as minhas leis ou de tomar a minha aliança na tua boca? Ainda no livro de Salmo, capítulo 25, versículo 10, diz, todos os caminhos do Senhor são amorosos e fiéis para aqueles que guardam a sua aliança e os seus mandamentos. Salmo 103, versículo 17 e 18, diz, mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que guardam a minha aliança e sobre os que se lembram dos mandamentos para o cumprirem. Temos que entender que em tudo existem leis. No trânsito, na sociedade, na família, no trabalho, tudo tem limites e regras. Se não vira bagunça. Assim também é na vida espiritual. Deus colocou limites e regras, às quais temos que obedecer, se quisermos ser salvos e estarmos com Ele um dia lá no céu. A lei dentro da aliança. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13, diz o seguinte, e agora, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames de todo o teu coração e de toda a tua alma. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o seu bem. Veja, tudo isso Deus pediu para o povo de Israel, mas eles falharam. E pede também para nós hoje, o Israel espiritual. Não vamos falhar, temos que obedecer o que Deus nos pede. Como seria o mundo sem lei? Com certeza, uma verdadeira bagunça. Por isso Deus deixou a sua lei, Torá, que significa ensino ou instrução. Salmo no capítulo 1, versículo 1 e 2, nos diz o seguinte, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A lei de Deus nos ordena, a lei de Deus nos orienta, sobretudo, como comer, como vestir, como beber,
como ter boa saúde, como lidar com as plantas, como casar, como guardar os seus estatutos e assim por diante. Qual é a função da lei de Deus? Apresentar a nós pecadores a vontade de Deus e nos mostrar como nos achegamos a Ele. A lei e a estabilidade da lei de Deus. Deus não muda automaticamente, a sua lei também não. Malaquias, no capítulo 3, versículo 6, diz: Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai luzes, em quem não há mudanças, nem sombra e nem variação. Entendemos que Deus não muda. Se Deus não muda, a sua lei também não muda. Deus criou a graça e a lei. Se Ele não muda, a sua lei e a sua graça também não. A presença da lei na aliança nos garante a confiança em Deus, ou seja, Deus é o Deus da lei. Certo, certo, errado, errado. Com Deus não existe meio termos. O santuário terrestre foi substituído, mas a lei não. Lá em Amós, no capítulo 3, versículo 3, diz: Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Para andarmos com Deus, precisamos conhecer e obedecer a sua vontade. A lei define o nosso dever para com Deus e por isso que Satanás odeia a lei de Deus. Mas como toda lei, como toda aliança, existe condições. Lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, nos diz o seguinte: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Olha aí a condição. Isaías, no capítulo 58, versículo 13, diz o seguinte: Se desviar o teu pé de profanar o sábado, de fazer a sua vontade no meu santo dia, então se deleitarás no Senhor. Ainda em Isaías, no capítulo 58, versículo 10, diz: Se abrires a tua alma ao faminto, a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. No versículo 20, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados, porque a boca do Senhor o diz. Ainda no livro de Isaías, no capítulo 29, versículo 13, nos diz: Buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nós vemos aqui que a graça estabelece condições. Noé teve que construir a arca. Abraão teve que sair da terra e oferecer o seu filho como sacrifício. Ló teve que sair de Sodoma. Em todo o tempo, em todas as épocas, houve a obediência. Nós vemos que a obediência é fundamental na aliança. Êxodo capítulo 19, versículo 5 diz: Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar dentre os povos. Mas a aliança e a salvação não anula a minha e a sua escolha. Mas com certeza, eu e você seremos responsáveis por aquilo que escolhemos. Mateus, no capítulo 7, versículo 21 diz:
Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. 1 João capítulo 5, versículo 3 diz: Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e eles não são penosos. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23 nos diz o seguinte: Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós vemos, meus irmãos, que a obediência está em primeiro lugar. Eu e você temos que obedecer a Deus se um dia quisermos estar com Ele lá no céu. Obedecer e praticar a palavra de Deus, ouvir apenas não adianta. Noé foi obediente, Abraão foi obediente, Ló foi obediente. Eu e você também precisamos ser obedientes. A lição dessa semana nos fala, assim como do trimestre, sobre ser obediente. Sem guardar os mandamentos de Deus, sem guardar a aliança que Deus deixou, escrita lá no Sinai, eu e você não entraremos no céu. A lei, ela não nos salva, mas ela nos mostra o caminho da salvação. Ela nos mostra a vontade de Deus para mim, para minha vida e para a sua vida. Que Deus te abençoe, que você e eu possamos guardar a lei de Deus. Tenha um ótimo fim de semana, fique com Deus e até a próxima lição.